Fala galera, como dizia nosso Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown, aqui estou mais um dia, né? Sob o olhar sanguinário do vigia. Nossa aula de hoje nós vamos falar de partes e procuradores da Justiça do Trabalho, um tema de fato tem algumas especificidades, alguma questão que pode te complicar na questão de idade, questão postulatória, e é aqui onde nós vamos tratar da figura muito específica do direito processual do trabalho, que é o jus postulante. Falaremos também sobre a questão de honorários, né? Recente, aí, mudança devido à nova Lei 13.467 de 2017, chamada Reforma Trabalhista, que vocês viram já, se vocês não viram, mas já perceberam pelo menos, que não foi uma reforma, que não mudou o que tinha que ser mudado na verdade, né? Vamos falar então de partes e procurador. Primeiro, as partes no processo de trabalho. Você já sabe que no direito trabalhista nós temos o reclamante, reclamado, quando se trata de dissídio individual. Mas nós temos o requerente, o requerido, quando se trata também de inquérito para apuração de falta grave. Já em matéria recursal, nós temos o recorrente e o recorrido, né? Essa matéria recursal aí, abrangendo aí as figuras para segundo grau de jurisdição. Aí, claro, embargante, embargado, né? Também nessa matéria, agravante, agravado, também utiliza-se aqui, e nos remédios constitucionais nós temos o impetrante e impetrado. Lembrando só uma questãozinha nos dissídios coletivos, a gente tem a figura do suscitante e do suscitado, que é uma nomeação um pouco diferente, tá? Vamos lá. Na capacidade das partes, você vai verificar quem pode figurar como autor ou como réu no processo, quem tem aptidão para isso. E aí você descobre que não pode ser qualquer coisa, né? Não é assim. Não é uma árvore, não é um cachorro, não. Só pode pessoa física ou jurídica, bem como entes despersonificados, que seria no caso aí você tem a massa falida, bem como também o espólio. Um outro requisito, além da capacidade de ser parte, só falando da capacidade das partes, você estuda ela em três ambientes, né? Em três classificações. A capacidade de ser parte, a capacidade processual ou para estar em juízo e a capacidade postulatória, tá? Nessa capacidade de ser parte, é isso, é pessoa física ou jurídica, não tem muito segredo, né? Ou então um ente despersonificado, despersonalizados, né? Que se fala também em algumas doutrinas. A capacidade processual já é a aptidão da pessoa, a necessidade de não estar representada em juízo. Eu não estou falando aqui por um advogado, mas ela simplesmente sozinha. E aqui eu vou te remeter já à tua CLT, bem como à tua Constituição Federal, onde ela traz, por exemplo, a tua CLT, dê uma verificada no artigo 402, porque aí trata-se da figura do menor. Esse menor ele deve estar representado. Aí, para saber quem é o menor, olha só o que fala o artigo 402 da tua CLT. Considera-se o menor, para efeitos desta consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Ou seja, se o indivíduo ter de 14, claro que menos disso não pode trabalhar. Então, a gente entende que não vai ter uma pessoa de 7 anos postulando em juízo alguma coisa, né? Mas se ele tiver de 14 a 18, ele deve ser representado. Esse é o menor que deve ser representado. Eu te lembro lá na tua Constituição Federal, lá no inciso 33, onde fala que tem algumas proibições do trabalho do menor, né? E a gente já tratou disso, a questão de idade, bem como trabalhos em locais insalubres, perigosos e noturnos, né? O menor não pode trabalhar assim. E aí, meus amigos, na tua CLT, no artigo 793, é muito bacana, que ele te traz ali a representatividade do menor. Veja o artigo 793 da tua CLT. Coloque, procure aí, risque, porque eu vou te cobrar isso na nossa prova. Claro que eu vou. Fala o seguinte, a reclamação trabalhista, deixa eu só tirar aqui da frente que eu deixei a CLT aqui. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais. Olha que legal. E na falta destes, quem é os representantes legais? Tutor, curador, se não tiver os pais, né? Claro, na primeira hipótese é os pais, obviamente. Pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado pelo juiz. Aí, meus queridos, nós temos uma ordem aí para ser representado o menor, tá ok? Aí nós temos uma dúvida. E o menor emancipado? Ele deve ser representado ou não? E aí nós temos na doutrina duas correntes, que é bem legal. A primeira corrente, defendida por Valentim Carrion, por
inclusive ao senhor Eustáquio, não lembro se é a Alice, me desculpe, Alice Monteiro, talvez, eu estou confundindo dela, mas eu acho que ela também faz parte dessa primeira corrente, que ela fala que a emancipação não gera reflexos trabalhistas, porque essa galera reconhece o direito do trabalho como uma matéria, não, desculpe, estou confundindo. Essa galera, eles não reconhecem, na verdade, a emancipação no direito do trabalho, porque, gente, a Alice não, tira a Alice dessa jogada aí. Eles não reconhecem porque acham que a matéria tem autonomia, então se é autônomo não vai observar outro ordenamento jurídico, e aqui os efeitos lá do cível não vão ser convalidados. Então o menor aqui, ele vai ter que ser representado mesmo ele sendo emancipado, tá ok? Agora tenha muito cuidado, essa corrente não é majoritária, tá? A segunda corrente aqui gera os reflexos na seara trabalhista. Essa segunda corrente, ela diz basicamente que emancipado, se reconhecido pelo juiz cível, também é reconhecido pela Justiça do Trabalho. Então, o menor, ele pode sim entrar com sua reclamação trabalhista, o seu dissídio individual, basicamente sem ter ali alguém lhe representando, pela questão da idade, tá ok? Vamos mais. Aí nós temos a capacidade postulatória. Essa capacidade postulatória é a aptidão para postular em juízo. E aí tu tem o Estatuto da Advocacia, você que ainda não deu uma lida nele, é muito importante ler, porque na tua própria prova da ordem são 12 questões, né, voltada à ética e disciplina, e cai muito o que está ali. É a Lei 8.906 de 94. Primeiro, vai lá dizer no seu artigo 1º que são atividades privativas do advogado, a postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário ou juizados especiais. Desta forma, meus queridos, prestem bem atenção, a capacidade postulatória é privativa do advogado, mas ela não é exclusiva. Então, vejam bem, porque nós temos algumas coisas que você vai observar. Olha só nessa questão processual, como não é exclusiva. Nós temos habeas corpus, que pode ser interpretado pelo cidadão comum. Nós temos a capacidade de postular em juizados especiais cíveis, onde tem o valor da causa até 20 salários mínimos. E na seara trabalhista, nós temos o jus postulandi, que é o que nós vamos falar agora. O jus postulandi, que é o direito de postular em juízo em nome próprio, né? Previsto aí no artigo 791 da tua CLT, bem como no artigo 839. Grife esses dois artigos, procure ele neste momento e dê uma destacada nele. Ele de fato é importante, tá bom? Veja bem, o artigo 791 da CLT coloca o seguinte: os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Aí depois você vai dar uma lida no parágrafo 1º, parágrafo 2º, porque nós só temos 30 minutos, né? E é um pouquíssimo tempo. E depois dê uma lida novamente no artigo 839. Eu vou ler esse primeiro porque houve uma grande controvérsia a questão até onde poderia ir o jus postulandi. Essa questão do termo até o final. O até o final é o trânsito em julgado, né? Porém, meus queridos, após várias divergências, não ficou o jus postulandi podendo ir de fato até o final. Não vai, já te falo isso. Ele vai até a segunda instância. Ele vai postular no primeiro grau até a segunda instância, segundo grau, TRT. Ele não chega aí para o TST, porque são recursos extraordinários. Veja, fora da Justiça do Trabalho, que não se reconhece o jus postulandi no sentido de recurso extraordinário para o STF, quando também tem conflito de competência para ser analisado pelo STJ, não se tem o jus postulandi. Já dentro da área trabalhista, no âmbito do direito do trabalho, a interpretação gramatical literal diz que até o final seria até o julgamento, mas não é assim. Ficou limitado aí, nós temos súmulas 425 TST, depois você dá uma lida nela também, que reconhecido já pela jurisprudência e doutrina também, que esse jus postulandi só alcança até os tribunais, ou seja, vou poder entrar com meu dissídio individual, minha reclamação trabalhista, e também eu posso adentrar com um RO, com recurso ordinário, recurso efeito modificativo no âmbito trabalhista. Mas dali, após eu ter um acórdão, a sentença de segundo grau não favorável, eu não posso recorrer de jus postulandi para a matéria no TST.
Não posso tentar recorrer porque é um recurso extraordinário, o recurso de revista, né? Ele se discute basicamente a questão jurídicas, né? Questões técnicas da matéria e não pode reviver matéria de fato ali nesse âmbito, tá ok? Depois vocês vão dar uma verificada nessa súmula, tá? É só para vocês saberem, tramitou aí no Congresso a ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo ele decidiu pela recepção da constitucionalidade da manutenção do jus postulante no processo de trabalho, quando houve essa questão, muito antigo isso, mas já passou por uma ação dizendo se era, se não era, e o STF disse que é constitucional sim o jus postulante no âmbito trabalhista, tá ok? Vamos mais, mandato tácito. Vamos falar do mandato tácito rapidinho. Olha o assunto novo, rapidinho. Já foi 10 minutos. O mandato tácito, primeiro, regra então no trabalho seria o jus postulante, né? O advogado seria uma figura acessória. Mas temos um mandato tácito que seria uma figura intermediária entre o jus postulante e também o mandato procuratório, né? Aquela procuração escrita com poderes de causas específicas gerais e tudo mais, tá? Tem um conceito do mandato tácito, eu acho que eu trouxe esse conceito, está lá naquele material que eu disponibilizei, eu acho que é do Carlos Henrique, desculpe, eu não coloquei o nome, mas é do Carlos Henrique Bezerra. Ele coloca o seguinte: mandato tácito pode ser conceituado como a situação processual pela qual um advogado, sem procuração, instrumento do mandato, nos autos comparece pessoalmente em audiência representando a parte, pratica os atos processuais em nome e o seu nome consta na ata de audiência, estando apto a defender os interesses do seu cliente daquele momento em diante. Esse é um conceito bem legal. O mandato tácito seria basicamente, muitos colocam que seria como se fosse uma apta, né? Mas outros colocam que não. A gente vai chegar nesse ponto. Nessa questão do mandato tácito houve algumas divergências. Por exemplo, o cara que representou o reclamante com o mandato tácito poderia subestabelecer para outro se poderia, não poderia, porque ele tem outorga de poderes apenas se for em geral. E nesse caso aqui, no mandato tácito, a gente já virou uma orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais, a OJ 286. Olha que legal essa OJ. Passamos a leitura dela. A juntada de ata de audiência. Primeiro ele fala o seguinte: agravo de instrumento translado, mandato tácito, ata de audiência, configuração. A juntada de ata de audiência em que consignar a presença do advogado, desde que não estivesse atuando como mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência do mandato tácito. Ou seja, se eu tenho a presença do advogado em audiência, dispensa posteriormente a necessidade de apresentação de procuração. É o que diz a OJ, tá bom? Agora vejam bem, até mesmo para a questão recursal. Olha a parte, inciso 2º dessa OJ. Configurada a existência do mandato tácito, fica suprimida a irregularidade detectada no mandato expresso. Bem legal, né? Aí você veja quais são os poderes que o advogado munido do mandato tácito ele tem. São poderes para foro em geral, poderes específicos? Como é que fica isso? A doutrina e a jurisprudência, eles pelo menos colocam o seguinte: veja no teu artigo 115 do CPC, Código de Processo Civil, no parágrafo 3º, do artigo 791 da CLT também, coloca o que é foro em geral e o que é um mandato com cláusulas específicas, né? Vejam bem, lá vem falando que esse foro em geral seria apenas a representação. Não vamos adentrar aqui em matéria de direito civil em si, mas é só para vocês saberem. Uma outra questão bem bacana, relevante também, o advogado munido de mandato tácito, ele pode subestabelecer, ou seja, outorgar poderes para outro advogado. Aí vem uma OJ, muito legal, sabiamente, eu acho, concordo, a OJ 200 da SDI 1 também, dizendo o seguinte: é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Vejam, nesse caso não pode haver. Claro que existe aqui uma divergência da doutrina, jurisprudência sobre essa questão do mandato tácito ou não poder fazer isso, e ainda assim, se é uma questão sinônima da procuração apta, lembra aquela procuração apenas para aquele ato, né? O Carlos Henrique Bezerra Leite, que é a doutrina que eu estou recomendando para esse semestre,
diz que essas expressões não se confundem. A pudiapta seria apenas para aquele ato ali, a audiência em si, não podendo praticar atos posteriores. Já o Mauro Schiavi é um doutrinador muito fera também, eu não cheguei a recomendar, mas é muito bom depois de vocês dar uma lida. Dizem que são expressões sinônimas, ou seja, irmão, apresentou em audiência, o diabo é a mesma coisa e vai embora. Esse cara tem total legitimidade, tá? E aí vamos falar da procuração, né? A procuração, que é um instrumento do mandato do advogado, né? Onde o cliente outorga ali poderes para ele representar. Sobre este tema, na nosso conteúdo disponível, você vai ler as seguintes súmulas: 368 do TST, 395 e 436 do TST, tá? É uns temas muito interessantes. Na hora que tu matar, ela é autoexplicativa, a gente não vai adentrar porque o tempo é pouco, eu só tenho mais 15 minutos, 14 agora. Então depois você vai ler sobre essas procurações, isso aí tudo no âmbito trabalhista, é muito legal. A atuação do estagiário, vejam bem, continua com teu estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, aí tu vai lá no artigo 3º, no parágrafo 2º, coloca o seguinte: o estagiário de advocacia, regularmente inscrito, porque ele tem que ter a inscrição para poder praticar esses atos, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, que são, o que é o artigo 1º? Aqueles atos privativos do advogado, né? Na forma do regulamento geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. Então tenha cuidado, o estagiário pode, mas tem que ser em conjunto, né? E desde que esteja inscrito na ordem ali mesmo com a carteirinha de estagiário. Aí vem a atuação do sindicato como substituto processual. Isso daqui houve uma mudança, né? Você vai ter que estudar esse conceito em 3 fases. A primeira fase seria antes da Constituição Federal de 88, que ele tinha, eu não sei se teve uma matéria que a gente estudou e a gente falou sobre a atuação do sindicato e a doutrina falando que ele já tinha liberdade, já tinha sindicato, e na época da ditadura, que muita gente nega, não tinha isso, não havia esse interesse. Mas antes do advento, o sindicato, ele agia de forma limitada e restrita, né? São exemplos aí que você tem o artigo 195, parágrafo 2º da Constituição, e o artigo 800 também, 872, o parágrafo único, quando ele só poderia entrar com ação de cumprimento. E as ações trabalhistas que previam também a questão da insalubridade e periculosidade. A segunda fase, com o advento da Constituição de 88, aí você tem 2 correntes, a primeira adotada pelo STF, uma atuação ampla e restrita, a segunda corrente adotada pelo TST, vencida, né, no seu antigo enunciado 310, falando aí da sua atuação restrita e limitada, trazendo um rol exemplificativo aí das hipóteses de atuação. Na terceira fase, posição atual e majoritária é que ele pode sim atuar de forma, ele detém, né, primeiro o poder extraordinário de representar as partes, de forma ampla e restrita, né? Isso daí aí você coloca não só no cumprimento, mas desde a fase de conhecimento, liquidação e execução. Então o sindicato ele tem sim uma liberdade hoje no processo. O que mais? Assistência judiciária e benefício da justiça gratuita. Olha que legal, assistência judiciária, o que é? É o patrocínio, né, gratuito da causa por um advogado custeado pelo Estado, defensor público, né, que abrange também o benefício da justiça gratuita. São 2 coisas, não confunda. Assistência judiciária gratuita é quando o indivíduo é representado gratuitamente. Benefício da justiça gratuita representa um conceito bem mais simples, mais restrito, que seria limitado à isenção de custas, bem como despesas processuais. Na assistência judiciária gratuita, é legal isso daí. Você vai dar uma olhada lá no artigo 14 a 18 da Lei 5.584 de 70. Olha aqui que fala o artigo 14. Na Justiça do Trabalho, isso daqui, claro, a gente já teve modificações, a nova CLT mesmo é uma. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei 1060 de 50 será prestada pelo sindicato da categoria profissional a que o trabalhador pertencer. É bem legal, tem só uma coisinha aqui que eu queria trazer para vocês, é o artigo 18, que para mim é um dos mais importantes, que fala o seguinte: a assistência judiciária, nos termos da presente lei, que é essa Lei 1060 de 50, coloca que a assistência judiciária nos termos da lei será prestada ao trabalhador, ainda que não seja associado pelo respectivo sindicato. Olha que legal, mesmo que ele não seja associado, ele pode ser representado. Isso aí já houve muita discussão, muita divergência, tá? Mas enfim, ficou muito claro que esse cara ele tem sim
a possibilidade de ser representado pelo sindicato. Eu coloquei aqui sobre a questão da atestado de pobreza, tem alguns artigos, né, do CPC 98 ao 102, bem como o artigo 1º da Lei 7.115 de 83, e a OJ 304 da SDI 1 do TST. Esse atestado de pobreza, declaração de pobreza, como assim, né? E o novo CPC, ele colocou que é necessário a outorga de poderes especiais para declarar, fazer a afirmação que o cliente não tem condições, né? Isso é bem legal. Depois vocês vão dar uma lida também. Eu estou passando rápido pelo tempo. Como a instituição pede um vídeo de 30 minutos, não dá para a gente adentrar nisso. Tomara que as aulas voltem, que a gente consegue discorrer, falar de exemplos e tudo isso. Mas vejam, na tua procuração, pelo artigo 115, 105 do CPC, você pode colocar lá que, de acordo com o artigo 105, você pode declarar o estado de hipossuficiência do cliente. E aí você declara e fala que ele não tem condições. Muito legal, façam isso. Tendo isso, não precisa juntar aquela declaração, é menos um documento no processo, né? O benefício da justiça gratuita, o artigo 790 e os seus parágrafos 3º e 4º da CLT. Olha só, aqui nós tivemos mudanças, claro que tivemos mudanças com a nova CLT, pois olha o parágrafo 3º do artigo 790, colocando o seguinte, não coloquei aqui, deixa eu botar aqui, 790, é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto ao traslado e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Isso aqui é instituído pela nova CLT, está dizendo que será beneficiário da justiça gratuita o trabalhador que ganhar até 40% do teto do regime da Previdência. Hoje é 6.101 e alguma quebradinha, então vai dar uns 3.360, 3.660, por aí assim. O trabalhador que ganhar, então vamos supor, não sei o cálculo ainda, 3.660, se for 40%, ele pode ser beneficiário da justiça gratuita, certo? Isso aqui é uma coisa nova. Agora preste bem atenção, porque, veja, mesmo ele ganhando mais, ele pode ser beneficiário. Como assim? Se a lei já está dizendo que temos ali um limite. Veja, o parágrafo 4º coloca: o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. O cara pode ganhar 10 mil, mas ele não tem condições de arcar com as custas do processo, porque vai simplesmente tirar ali do filho que está na escola, tirar ali da alimentação de casa, tirar da pensão que ele paga, tirar do aluguel, não sei, diversas hipóteses. Ele tem, claro, que comprovar. O meu tempo está passando, vamos pular isso aqui. Honorários periciais, vocês vão verificar ali o que é o honorário pericial, é o honorário para o perito, esse perito indicado pelo juiz, certo? E aí nós temos também aqui novidades, né? A parte que perde agora tem que pagar, tá? Uma grande questão que houve uma divergência, mas hoje já está pacificado, é a questão do assistente técnico. Por exemplo, o reclamante nomeou um assistente técnico e a sua perícia deu positiva. Vamos colocar que constou, né, o agente insalubre ou perigoso, o que ele estava pedindo. E aí o assistente técnico, nesse caso, seria pago por quem? Olha, já que ele ganhou, a empresa que paga. Não é assim. O assistente técnico é pago pela parte que o contrata, tá? Isso daí, inclusive, já está em uma súmula, que seria a 314 do TST. Depois vocês vão lá e verifiquem essa súmula também. Vamos pular aqui que o tempo é curto. Honorários advocatícios, né, na Justiça do Trabalho. Eu particularmente sou contra, mas vamos falar aqui por que eu sou contra? Porque eles estimulam, né? Inclusive o TRT 8 da 8ª região declarou inconstitucional recentemente agora, né, em fevereiro, a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 790 da CLT. Vamos lá, o que nós estamos falando? Honorários advocatícios, vamos lá. Antes da reforma não havia, só era devido a empregados representados aí pelo sindicato em ação rescisória ou quando tinha o sindicato também figurasse como substituto processual. Após a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ganhou um novo texto, o artigo 791-A, colocou o seguinte: ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência
fixados entre o mínimo de 5% a 15% dos valores resultados da liquidação de sentença do proveito econômico obtido, ou não, sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Então, vejam bem, sobre o que o teu cliente ganhar, o juiz vai calcular e tem uns critérios para a fixação disso daí, né? O juiz vai fixar com base no parágrafo 2º ali, grau, zelo profissional, lugar da prestação, natureza, importância da causa, né? O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido no serviço. Então, vai analisar isso. Teu cliente ganhou 60 mil, o magistrado vai analisar sobre esses 60 com base no parágrafo 2º, qual foi o zelo, tudo isso, e determinar de 5% até 15%. Depois vocês verifiquem para mim também o parágrafo 3º, já estamos no 25 minutos, eu tenho 5 minutos, ainda falta uma porrada. O parágrafo 3º do artigo 791-A da CLT. Vejam bem, na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, ou seja, vedada a compensação entre os honorários. O que seria isso? Vejam bem, meus queridos, aqui nada mais é do que eu ganhei, pedi, não vou dizer o que eu estou pedindo, mas eu ganhei, quer dizer, vamos lá, eu pedi hora extra, insalubridade e pedi também horas intíneas, 3 pedidos. Eu ganhei hora extra e ganhei a insalubridade. Perdi as horas intíneas com base nessa nova legislação que os juízes não estão reconhecendo mais. Nesse caso, o juiz o advogado do reclamante vai ganhar sobre esses 2 pedidos que foram procedentes. Já sobre o da reclamada, o advogado vai ganhar sobre o que foi improcedente. É isso, tá bom? Aí o parágrafo 4º, olha aí que legal o parágrafo 4º. Olha que loucura esse parágrafo. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, porque aqui o cara pode ser beneficiário da justiça gratuita, mas vai ter que pagar honorários. Loucura? Sim, claro que sim. Vencido o beneficiário da justiça gratuita desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passado este prazo, tais obrigações beneficiárias. Ou seja, veja aqui, meus amigos, o cara perdeu, está devendo, sai devendo no processo. Ele tem que pagar? Olha, primeiro a empresa tem que demonstrar, ele tem que ter crédito para pagar. Não obteve crédito. Tem outro processo? Não tem também. Vai ficar sob condição suspensiva aí no prazo de 2 anos. Se nesses 2 anos a empresa, que no caso aqui o advogado, né, não conseguir demonstrar que aquele cara tem agora a condição de arcar, acabou a sua hipossuficiência, acabou a dívida, passou 2 anos, já era, né? Mas se nesses 2 anos ele demonstrar, aí a empresa, o advogado, pode estar cobrando dele sim, tá ok? Eu queria que vocês ficassem atentos nesse caso, porque existe um ADIM, né? Falando aí do artigo 791-A, foi promovida há muito tempo, assim que houve a reforma trabalhista. Na época foi promovida pelo Procurador-Geral da República, hoje encontra-se com o ministro Barroso, e possivelmente acreditamos que vai ser declarado inconstitucional o artigo 791-A, mas por enquanto não foi. E a questão do TRT-8 de ser declarado inconstitucional o parágrafo 4º, isso aí para ti não tem importância, porque o TRT-8 não pode fazer jurisprudência para ti na ordem. Eles não podem perguntar o que um tribunal específico tem pensado. Eles têm que perguntar a doutrina majoritária ou então a jurisprudência majoritária. E por enquanto não é, tá ok? Meus amigos, deveres das partes e procuradores, vocês vão verificar no Código Civil, do artigo 77 até o 79, façam a leitura do artigo 77 até o 79, isso aí repetidamente, depois vocês vão verificar que a tua CLT, ela vem trazendo isso também. Cara, eu tinha colocado alguma coisa aqui, não estou encontrando, tá? Nessa questão da má-fé, é muito legal, porque nós temos no Código Civil, mas também temos na CLT. Veja o teu artigo 79, o artigo 78, tá? Isso do teu Código de Processo Civil. Leia esses artigos atentamente, tá? Na questão da litigância de má-fé, vai no artigo 80 e você vai verificar quando a parte pode ser multada por litigância de má-fé, tá ok? Aqui eu tenho 1 segundo, eu só queria falar alguma coisa bem importante, não estou encontrando. Na tua CLT temos artigos novos, que seria o artigo 793-A até o 793-D. Dê uma lida ali, fala sobre a responsabilidade por dano processual.
Isso daí é muito legal, tá bom? É quase a mesma coisa que você vai ler do teu Código de Processo Civil, tá aqui na tua CLT, tá bom? Observação à testemunha aqui também, que pode ser multada, né? Pode ser presa, tá aí tudo previsto. E no final, no material disponível, eu coloquei, deixa eu ver, duas, três. Eu coloquei três questõezinhas sobre esse tema. Veja se você já consegue assimilar isso daí, tá bom? Pessoal, fiquem bem, se cuidem, até a próxima.